Aí, Agora, para parar... viu Tá. que ficou Agora vermelhinho? apareceu. Agora, para parar a gravação, é só eu desligar, sair? Só sair da sala. Na hora que o Tá. último sair, ela termina Ela para. sozinho e vai para o nosso registro. Tá bom? O sistema é muito parecido com o Google Meet, né? Assim, esse negócio de janela e tal, TDD. Sim, com o tempo a senhora vai pegar isso aí com a maior facilidade. Meu Deus. No início é assim mesmo. No início é assim mesmo, né? Então tá bom. Tá bom? Precisando de qualquer coisa, pode me ligar aqui na FUMEC Virtual. Estou à disposição aqui até as 21 Qual que é horas. o telefone, Felipe? William. Deixa eu ver o meu 3194. O meu ramal aqui é o 4102. Então é 3194-4102. Isso, ramal Tá bom. 4102. Você vai estar aí agora de noite? Ou 4118, professor. 4102 ou 4118. Tá. Até às 10 para as 9 eu estou aí. Então tá bom. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Felipe? Eu que agradeço, pessoal. Boa aula para vocês. Até mais. Obrigada. Tchau. Oi, Felipe. Que saudade de você. Como é que você está? Eu hoje estava imaginando assim, vou encontrar com o Felipe. Não sei se vou encontrar com mais alguém, né? De novo, né? Igual naquela nossa última disciplina, naquela luta com o pessoal aparecer. Mas vamos ver, né, se o pessoal aparece durante as aulas. Né? O pessoal tem aparecido nas outras aulas, Felipe? Não, a última que a gente fez foi a sua, né? Foi a minha? Foi. Porque... Foi a de neurobiologia? Neurobiologia, sim. A gente tá voltando agora. Tá. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar. Essa disciplina é junto com a da professora Tatiana, né? Isso. Vocês também já receberam o horário das aulas online com ela? Isso, o dela vai ser semana que vem. Semana que vem? Então intercalou, né? Mas a última vai ser um dia ou no outro, vai ser seguido. Só dessa vez que coincidiu de uma semana e depois na outra. Tá certo. E como é que você está, Felipe? Tudo bem, na correria tudo agora bem? Aqui, mas tudo bem. Pós-carnaval, muita correria? Agora voltando também, né, as aulas aqui, dando aula. E de matemática aqui para o ensino fundamental e médio, aí tá sendo aquela luta. Hoje você já voltou às aulas? Já voltou semana passada. Aí, hoje eu dei aula também, dei aula pro 6º ano. O carnaval é um feriado muito longo, né? É um feriado, assim, que corta. Né? E o problema é que eu dei aula semana passada, aí quebrou a semana, né? Aí voltei agora, e agora que os meninos estão, né? Pegando o ritmo ainda. Na verdade, assim, as pessoas parecem que só querem começar depois do carnaval. Só depois. Né? Agora que o ano vai começar, né? Agora as coisas vão andar. Exatamente. Olha que atraso, Felipe, né? Eu até falei com os alunos hoje, gente, agora não tem mais nada. Que agora já passou os feriados, e você vai ter poucos, né? Feriados, assim, durante as semanas de prolongar. Vai ter pouco? Muito pouco, Então, a gente vai aproveitar para tirar o tempo perdido, né? Felipe, pois eu desejo que você tenha um bom ano lá na escola, viu? Nas suas disciplinas, que você fique bem. E eu espero que aquelas técnicas que é o último módulo da neurobiologia da aprendizagem, possa te ajudar a ter um bom manejo dentro da sala de aula, tá? Sim. Mas eu pego aula de manhã, eu lembro das dicas que você passou na época, quando dar aula assim, no primeiro horário, para tentar, né? Primeiro horário é difícil, Felipe. Ainda mais assim, para ensino médio. 7 horas da manhã. É quase um parto, né? Os meninos ficam assim, muito sonolentos, né, Felipe? Colocar uma música assim para acordar, né? É muito bom, porque senão vai ser difícil. O que eles vão reter do conteúdo, Felipe, é muito pouco, né? Sim. Mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Tomara. Bom, Felipe, então hoje a gente está, na verdade, segunda-feira, né? A gente já iniciou essa disciplina no dia 5, né? Sim.
E aí, Felipe, você já leu os módulos? Eu já coloquei 2 artigos novos para ajudar vocês. Assim, vou assistir o filme também, o filme. Ah, gostou? Eu gostei, achei bonitinho, achei bacana. Você já tinha assistido? Não conhecia. Olha que tem até na Netflix, depois eu olhei lá, tinha na Netflix também. Então é um filme muito, assim, todo filme indiano é um filme longo. Eu não sei porque eles não conseguem fazer filme curto. Quase 3 horas de filme. Mas eles adoram, assim... O que eu acho bonito neles, assim, né? É que eles adoram muita cor, eles adoram muita coreografia, muita música. Muita então, música, assim, quando eu começo a ficar muito cansada, aí eu passo. Coreografia, música, né? E volto para o filme. Mas para eles, para a cultura deles, aquela música, aquela coreografia faz muito sentido. Sim. Ela não faz para nós, né? A gente fala assim, de novo, né? A gente, nossa, de novo. Mas para eles, aquilo faz muito sentido, faz parte da cultura deles. Eu não sei explicar muito bem, assim, mas eu sei que eles gostam muito disso, né? Então, mas é um filme belíssimo. Eu achei, foi engraçado lá no final, né? Que o professor aí tinha o moicano, né? Aí chegava no final lá, os alunos também tudo lá fazendo moicano, igual do professor. Todo mundo imitando o professor. Eu queria que o filme fosse para vocês, assim, o desejo, quando eu passei esse filme, é que ele fosse para vocês, assim, uma fonte de inspiração. Tá? Assim, não é que você precise ir fantasiado para a aula, nem nada. Ele era um professor de artes, então esse recurso lúdico para ele é uma coisa muito normal, né? Mas, assim, um incentivo para os momentos de dificuldade, tá, Felipe? Daquele aluno que você percebe que tem mais dificuldade, que precisa mais de atenção, que precisa de um reforço a mais, sabe? Porque toda sala tem. Toda sala tem. Toda sala tem uma média grande e as extremidades pequenas, os que são acima dela e os que estão aquém dela, né? Os acima, às vezes, também precisam da nossa atenção, porque a gente, às vezes, fala, não, ele é bom, deixa ele lá, né? Está fazendo a tarefa dele direitinho, né? Os tímidos também passam por esse problema, mas a gente nota muito aqueles que têm dificuldade, né? Sim. E a gente fica pensando assim, nossa, o que eu vou fazer com esse aluno, né, Felipe? Mas você pode fazer muitas coisas, você pode desenvolver estratégias para ele aprender melhor a matemática, utilizar recurso concreto, certo? Porque esse tipo de aluno, muitas vezes na matemática, acha a matemática muito abstrata. Sim. Sabe? Então, assim, aí ele não compreende, mas aí você tenta trazer recursos concretos para ajudar os alunos que têm dificuldade. Casos, histórias e material concreto para poder ajudar. Uma coisa que eu vi lá no filme, que vi na prática, é questão, assim, da turma, né? Então, lá na turma, lá tinha muitos alunos que ficavam zombando lá do mas isso não tem. E mesma coisa que eu vejo lá na minha turma também, lá, ainda mais de 6º ano, né? Então, que às vezes o aluno quer tirar uma dúvida, ou senão às vezes fica com alguma dificuldade, mas aí chega o aluno na outra, fica lá zombando, fica lá fazendo gracinha, fala, você não entende isso, você não sabe disso. Igual lá o menino não sabia escrever lá direito, lá, então o pessoal ficava zombando, não conseguia entender. Então, isso acaba atrapalhando até com a turma também, né? Quer dizer, o aluno perde, assim, né, a vontade de tirar dúvidas, a vontade de mostrar que está com dúvida, porque por ser, às vezes, zombado, ou às vezes não escutarem. Ô, Felipe, a turma, esses alunos que zombam, brincam com eles, né? Isso tem em toda a turma, certo? Mas você pode manejar isso. Você pode utilizar o recurso. Olha, dúvidas todos têm. Todos vocês têm. Alguns têm mais, outros têm menos, e isso não desmerece ninguém. Sim. Ninguém nasce sabendo. Você pode aprender mais fácil essa disciplina, mas o outro pode aprender história melhor do que você, né? Então, assim, você tem que trazer a razão a esse aluno
e mostrar para ele que o que ele faz não é uma coisa boa. Uhum. E perguntar até assim, sabe? Pergunta, você gostaria que fizessem isso com você? Uhum. Né? Levar a responsabilidade para ele, né, Felipe? Porque é difícil mesmo. Na escola é quase impossível, assim, não ter esse tipo de coisa, Uhum. né? Porque sempre tem aqueles alunos, assim, mais engraçadinhos, que querem tirar onda com o outro, entende? Uhum. É uma coisa que a gente tem que estar trabalhando, né? Às vezes aquele aluno que está zombando do outro lá, às vezes nem ele sabe. Fica zombando do outro. Então, Felipe, aí sabe um recurso que você pode utilizar? Quando ele ficar assim falando, você não sabe isso tão fácil, aí você pode falar assim, né? Por exemplo, vem aqui na frente e explica para ele isso. Porque se você está falando, significa que você sabe. Então, você vai vir aqui na frente agora e vai explicar para toda a turma. E quando eles verem que isso vai ser uma prática que você vai fazer, eles vão começar a reduzir esse tipo de comentário, porque as pessoas não gostam de se expor, né? E muitas vezes ele nem entende. Você fala, aí você até senta na carteira dele e fala, vamos lá? Investe os papéis. Investe os papéis. Agora, você faz isso com muita tranquilidade, sabe, Felipe? Sim. Então, assim, aí ele fala, isso é muito fácil. Aí você fala, você acha? Ótimo! Vem aqui na frente. Ensina para a turma. Garanto que ele vai pensar mais vezes antes de falar. Sim. Tá? Aí você não chamou atenção, você não brigou, você não se exaltou e você conseguiu ter o domínio da sala. Ok? Sim. Aí a história, voltando à história do nosso amigo lá, né? Realmente assim, Sim. A criança com necessidades especiais, ela passa por muitas dificuldades. Olha, antes de começar a nossa aula, eu estava assistindo um filme belíssimo, só não estou lembrado o nome dele, tá? É sobre um menino autista e que ele é muito zombado na escola. Ele sabe muitas coisas, né? Ele conhece muitas coisas, mas ele não tem habilidades sociais, que isso acontece demais. Então, ele conhece um famoso corredor que tinha sido campeão olímpico. E ele gostava muito de correr. Eu parei nessa parte agora que o campeão, um etíope, vai começar a ensiná-lo a correr para uma maratona. Depois eu vou pegar o nome e coloco lá na Netflix? Na Netflix, professor? É na Netflix, Acho que já vi, acho que sim, a chamada dele. As dificuldades, elas não devem impedir a gente de fazer nada. Sim. Depois tem um outro filme também, que chama Moody, também na Netflix. É a história de uma famosa atriz folk canadense da década de 20. Ela tinha muitas dificuldades, ela ainda era mulher e ela era pobre, sabe? E ela teve uma vida muito difícil a vida inteira. E na arte, ela conseguiu se realizar e passar por todas as dificuldades sendo uma pessoa boa. Ela tinha tudo para não ser, né? Felipe, o professor, tem uma parte também lá do filme que eu, assim, interessante, né? Igual na hora que às vezes, né, que os pais iam tentar, né, antes de saber que tinha dislexia, né, tentava ver qualquer dificuldade, mas sempre tem que comparar ele com o irmão, né? Com o irmão dele mais velho, que ele era destaque na escola, que ele sabia jogar tênis, até quando eles foram lá na escola, né? Aí a professora, o diretor, fala, não, mas nem parece ser irmão, né, do irmão mais velho, porque o irmão mais velho sabe tudo e esse aí não sabe nada. Então, essa comparação também acaba sendo ruim, tanto né, dos pais ficar querendo moldar o filho ser igual ao outro, quanto da escola também fica querendo moldar o menino para ser igual ao outro. E às vezes a escola, né, ajudar para melhorar, não, ficar, não, ele não é bom igual ao outro, não. Ô, Felipe, isso é uma constante. Essa comparação é muito grande dentro das famílias e dentro da escola, sabe? Então, eu me lembro
Ah, você é irmã de fulano e fulano. Você tem que ser tão boa quanto eles. Aí eu já colocou um peso, assim, em cima de mim, sabe? Tipo assim, nossa, meu Deus do céu, vou ter que ser tão boa igual a eles, né? E é um peso que a gente carrega, né? Eu não sei se eu ia ser tão boa quanto eles. Não sei, né? Então, mas eu me lembro perfeitamente dessa chamada do professor na frente da turma toda, sabe? Então, assim, eu pensei, ai, meu Deus do céu, como é que é você querer ser igual? E realmente, assim, eu tinha um irmão muito inteligente, na época ele passou no vestibular em 18º geral. Então, você imagina, você ter que comparar isso, né, Felipe? É muita coisa com uma criança, né? Eu falei, nossa... E pior, quando os pais também, né, ficam colocando já aquela pressão para a pessoa seguir uma carreira, falar, eu sou advogado, sua mãe é advogada, então você tem que ser advogado. Ah, eu sou médico, famoso, tal, meu filho também tem que ser médico. Mas às vezes não é isso que a pessoa quer, mas leva essa pressão durante ou o curso que a pessoa estiver fazendo, ou durante toda a carreira, né? Às vezes a pessoa vai para outra área, mas você fala, viu, se tivesse ido lá para medicina, igual seu pai e sua mãe, você ia ter outro sucesso, você está agora nessa área aí e você não tem sucesso. Então a pessoa acaba levando isso aí para a vida toda também. É o pior ainda que eu acho, é quando os pais querem que o filho realize na profissão o que eles não conseguiram ser. Isso aí também é muito complexo, porque às vezes a pessoa não tem dom nenhum para aquilo, entende? E ela vai ter que, assim, dar muito de si, né? E às vezes não vai ser feliz naquela profissão, né? E vai se frustrar, às vezes vai fazer só por fazer, aí vai chegar quando tiver mais, vai falar assim, nossa, eu tivesse feito um outro curso, tá? Mas fui fazer, porque sei lá quem me fez eu fazer, então acaba sendo muito difícil. Felipe, você já começou a ler os módulos? Já sim. Alguma dúvida? Hoje a gente vai conversar sobre os 2, 3 primeiros módulos, certo? Eu preparei uma aula grande, mas a gente não vai se ater em todos os slides. Vai ser mesmo só para a gente seguir um curso, para a gente não se perder, tá certo? E o que você achou, assim, quando você leu lá, Introdução aos Fundamentos da Neuropsicopedagogia? Quando aquela parte... aquela parte quando fala dos testes, né, de como fazer, né, aquela relação assim com os alunos, eu achei bem bacana, ainda mais que a gente já fez a matéria de prática, então assim, a gente não entendia muito bem, então agora entendendo mais assim na teoria, a gente começa a fazer a parte da anamnese, como fazer aquele primeiro contato, então a gente vai entendendo um pouco, a gente fez já a prática antes sem muita base. Mas agora que a gente vai tendo base, a gente vai entendendo assim, cada situação, por que vai servir e tal. Está sendo bem bacana. Então, eu coloquei alguns testes que são acessíveis aos pedagogos, né, aos psicopedagogos. Nem todos os testes que existem, que são muito bons, o psicopedagogo pode usar, né? Ainda, apesar de já ter sido liberado no MEC, no Congresso, alguma coisa, assim, há muita resistência da parte da psicologia em alguns testes. Eu até acho, eu penso muito nisso, que, por exemplo, testes projetivos, que vão falar, assim, da parte mais interna, emocional, realmente nós não temos como avaliar, porque nós não temos estudo, não estudamos para isso, né? Então, fica muito difícil você fazer uma análise correta, assim, sabe, daquilo que foi feito. Então, acho que realmente esses testes, assim, a gente não deve se intrometer, porque a gente não vai saber o que fazer com eles. A função do teste é te abrir um caminho e construir uma ideia de como você vai trabalhar com aquela criança, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia está muito na moda cursos de testes. Eu recebo demais, Felipe, assim, nossa, eu recebo muito, assim. Então, virou uma moda, entende? Acho que as pessoas estão ganhando dinheiro ensinando os outros a aplicar teste, né? Eu não sei, mas acredito que sim.
Então, o teste, ele não é um fim. O teste é o início de como você vai programar o caminho que você vai percorrer para ajudar aquela criança ou adolescente. Tá? Ele nunca é um fim. Ele é apenas um início de onde você vai poder caminhar, tá? Ok. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se ela vai abrir, tá, Felipe? Abriu? Tá no primeiro slide, a introdução, né? Tá. Então, Felipe, aqui é muito interessante, assim. Peraí. Eu gostei muito quando eles fizeram como é que fala? O logo da neuropsicopedagogia, sabe? Eu achei ele muito, muito criativo, entende? Sim. Que tem tudo a ver com a gente, né? E hoje em dia existe mesmo uma sociedade brasileira de neuropsicopedagogia, né? E que você tem que se inscrever, você tem que ter um curso de especialização, certo? Não é só querer entrar, né? E eles têm uma coisa que eu gosto demais, todas as profissões têm seu código de ética, certo? E tem que ter mesmo, Felipe, porque a gente vê demais, a gente vê muitas coisas antiéticas, sabe? Então, você saber o que é o correto é muito bom para você saber, assim, eu não posso, sabe? E essa margem do poder e não poder é uma coisa muito importante na nossa profissão. Nem para a gente pular para um lado ou para o outro, para a gente se ater naquilo que a gente tem que fazer mesmo, certo? Então, assim, eu gostei muito dessa definição, tá, Felipe? Então, o Código de Ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa, né? Então, o conteúdo dele deve ser pensado para atender as necessidades que aquela categoria serve e representa. Aí, eu não vou, Felipe, entrar nesse, porque eu coloquei já no módulo vários artigos importantes. Tá? Vou só pegar alguma coisa aqui para a gente poder ler. Isso aqui, Felipe, é importante para você, tá? O reconhecimento, existe uma coisa chamada Classificação Brasileira de Ocupação. Você já ouviu falar? Já? Não, nunca ouvi falar. Não? Por quê? Como psicopedagogia, ela não é, apesar de uma luta enorme de anos a fio para ser considerada como uma profissão, né? Você tendo especialização, ainda você não tem um CRP, entende? Então, o que a gente utiliza? Que você vai poder utilizar quando você terminar a sua formação. É a chamada de Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Então, aqui, eu coloquei do neuropsicopedagogo clínico, né? O código que você pode usar é esse aqui, 239440. E o psicopedagogo, 239445. Você percebe que eles são muito próximos, certo? Então, o que você vai fazer? Quando você for assinar o seu laudo, a sua coisa, você tem que colocar o seu código de ocupação. Tá? Entendi. A gente nunca pode dar um laudo sem um número. Ok? Então, vamos ver aqui, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, até que, porque ainda não foi, a profissão seja regulamentada, sendo que este documento será anexado ao projeto de lei na relação descritiva de trabalho legítimo e de importância na responsabilidade da sociedade. Então, assim, já tem o Código de Ética, já tem todas as coisas importantes, já tem o Código Brasileiro de Ocupações, certo? Mas ainda não é regulamentado, ok? Ok. A neuropsicologia, por exemplo, ela é aceita por 3 profissões: pela psicologia, pela fonoaudiologia
e pela medicina. Reconhecem a neuropsicologia como uma profissão, mas outras não reconhecem, ok? Uhum. Aí aqui vem vários artigos, tá, Felipe? Eu posso depois mandar essa aula para vocês poderem ficar mais atentos em todos os artigos que tem, certo? Sim, sim. Então, esse artigo aqui, eu acho ele interessante, porque, ó, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da neurociência aplicada à educação. E ela tem interface com a pedagogia e a psicologia cognitiva, certo? Então, você entende quando eu falo transdisciplinaridade? Tem um desenho, agora eu não vou lembrar quem foi que fez. Tem um desenho que representa muito, de uma forma muito interessante, uma transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é uma disciplina que emergiu a partir de outras disciplinas. Deu para entender? Entendi. Então, quando se diz uma, aí depois saiu as outras? Não. Ou não? Não, é o contrário. É uma disciplina que saiu, que foi conformada a partir da convergência de outras disciplinas. Tá. Entendi. Então, é o contrário. As disciplinas se convergem e dela sai uma outra disciplina. Isso aconteceu com a psicopedagogia e também aconteceu agora com a neuropsicopedagogia. Ok? Então, isso é que a gente chama de transdisciplinaridade, né? Ela surgiu dessa forma, ok? Aí, Felipe, isso aqui é uma coisa muito importante, sabe? Eu falo isso não só falei isso na psicopedagogia e falo também aqui, ó. O neuropsicopedagogo deve exercer somente as funções para as quais ele está qualificado e habilitado pessoal e tecnicamente. A gente não deve exercer uma coisa que nós não somos. Por isso que quando os psicólogos reservam alguns testes para eles, principalmente esses projetivos, eu acho que tem que ficar mesmo só com eles. Porque nem o pedagogo, nem o psicopedagogo teve treinamento para tal. Tá? Então, a gente, assim, não deve olhar para o jardim do vizinho e querer a grama dele também, tá? Ficamos só com a nossa grama, né? E qualquer qualidade que acaba ensinando, né? Porque já estão preparados, né, para fazer esse tipo de teste, já tem, né, Isso. preparação. A pessoa que é de fora precisa de ter um embasamento, né, entendimento, mas não só saber falar, o teste você faz assim, não, mas você tem que entender quais são os critérios, quais vão ser os resultados, não só chegar. Exatamente. Porque é como meu sogro é radiologista, ele dizia assim, tirar radiografia, qualquer técnico pode tirar. Não é? Hoje em dia, você chega em qualquer lugar que você vai fazer radiografia, não é o médico que faz, é um técnico, certo? Ele estudou para tirar radiografia, mas ele não pode dar o laudo. Entende? Entendi. O laudo tem que ser aquele que estudou, porque ele vai pegar a radiografia e vai estudar a radiografia. E vai ver tudo aquilo que ele foi preparado para fazer. Seria mais ou menos a mesma coisa. Sim. Entendeu? E, assim, tem umas áreas que o pessoal segue mais, assim, a risca, né? Igual eu falo, não, esse aí pode fazer radiologia, mas o outro que faz o laudo. Mas quando chega nessa área assim, de educação, tu não fala, não, qualquer um pega lá, dá aula de matemática, lá, sabe fazer conta, pode ir lá que ele sabe dar aula, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não. Mas aqui nas outras áreas o pessoal aceita mais, mas na educação não, o pessoal fala, ele sabe escrever bem. Infelizmente, Felipe, infelizmente. Entendeu? Eu me lembro que quando eu saí da faculdade, eu fui dar aula no 2º ano primário. Hoje em dia chama, né? Ensino fundamental, no meu tempo chamava primário. E aí eu fui ensinar lá a subtração, né? Do jeito que eu aprendi. Mas a escola não ensinava do jeito que eu aprendi. Aí
eu tive que estudar para aprender a fazer como eles faziam, sabe? Uhum. Que eles ensinavam a subtração de uma forma diferente da minha. E eu me lembro de ter pensado assim, gente, que coisa confusa. Desse outro jeito é tão facinho. Né? Mas existia uma metodologia na escola e eu tinha que aprender. Aí eu tive que estudar para poder aprender, né? Uhum. Sim. É a metodologia do pedir emprestado, sabe? Eles chamavam de subtração com recurso, você pedir emprestado, né? Eu já aprendi assim, 6 para 10, tanto, vai 1. Não era o pedir emprestado, entendeu? Entendi. Era diferente. E aí eu falei, nossa, que coisa complicada, né? Vou ter que estudar. Uhum. Eu aprendi, achei ótimo. Mas hoje eu faço as duas. Vamos ver aqui, Felipe, algum assim... Vou pegar aqui algum que eu achei interessante. Por exemplo, ó, o neuropsicopedagogo trabalhará para promover a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade que passarem por sua intervenção ou avaliação, e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, omissão, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muita coisa, né, Felipe? Sim. Né? Mas isso você já faz na sala de aula, né, Felipe? Sim. Então, ó, é possibilitado ao neuropsicopedagogo institucional e clínico o atendimento virtual, desde que utilize os instrumentos abertos de sondagem, triagem, avaliação e intervenções validados na população brasileira e autorizados para aplicação dos profissionais de saúde e educação. O que ele quer dizer com isso? Que você pode atender virtualmente, ok? Mas que tudo que você for usar tem que ser padronizado para a realidade brasileira, certo? E liberado para tal uso. Então, por exemplo, a maioria dos testes que a gente tem, Felipe, são todos estrangeiros, que foram traduzidos. Mas traduzir um teste não significa que você pode usar. Tá? Esse teste vai ter que ser passado numa população brasileira para ele poder ser validado em população brasileira para depois você poder usar. Você não pode usar no Brasil dados que foram lá da Inglaterra. Entendi. Entende? Então, assim, os testes, eles têm que passar por essa padronização. Eles têm que ter... Eles foram traduzidos? Foram. Mas para eles poderem ser usados, eles têm que ser padronizados para a realidade brasileira. Porque o estudante da Inglaterra tem um outro nível de estudo. O brasileiro tem outro. A escola pública tem um e a escola privada tem outro. A maioria dos testes tem valores para a escola pública e valores para a escola privada. Não deveria ter, né? Deveria ser tudo igual. Mas existe essa diferença. Então, por exemplo, os pontos de corte, os valores da escola pública são mais baixos do que o da escola privada. Tá? Então, se eu pego um teste estrangeiro, não basta traduzir. Eu não posso usar, se não tiver sido padronizado para a realidade brasileira. Ok? O Brasil hoje está começando a produzir testes bons, por exemplo, o TDE-2. O TDE-2 é um teste, tem o TDE-1 e agora tem o TDE-2 já há uns 4, 5 anos. Ele é um teste que foi criado no Brasil por pesquisadores brasileiros e padronizados aqui, tudo certinho. Né? Eu acho que falta uma parte de lógica na parte da matemática, mas é mais ou menos só contas, só aritmética. Mas é um bom teste, um bom teste. Eu acho que falta um pouco nessa parte de raciocínio, né? Colocar, às vezes, a criança a pensar um pouco. Às vezes, aquela coisa, às vezes, uma questão, se nós perguntar na cara, mas às vezes a pessoa não pensa um pouquinho, né? Você usa atividades de lógica nas suas aulas? Então, eu fiz, como as aulas voltaram semana passada, eu tirei lá uns 2 dias,
Vai fazer quebrar o gelo, né? Pra fazer uma atividade assim mais interativa com os meninos e tal, quanto que eu tô dando aula pro 6º ano e pro 2º ano do ensino médio. Aí eu falei, vou levar assim uma atividade assim de matemática para eles pensarem um pouquinho. Aí quando eu levei para os meninos do 6º ano, aí eu assustei um pouquinho, eu achei que eles iam entender um pouco mais, não pensar mais um pouquinho, mas eu vi que eles falaram que sabiam, mas na prática eu vi que eles não sabiam. E no 2º ano até que eles foram bem, mas só que eles reclamam demais. Qualquer coisinha assim, eles ficam reclamando. Mas no 6º ano lá, eu achava que eles iam pensar um pouquinho mais. Tem já ouviu falar? Travou um pouquinho, professor. Como é que é? Travou? Jogos Bully. Jogos Bully? B-O-O-L-E. Jogos Bully. Procura na internet. É somente lógica. Tem jogos, tem muita coisa. Eu utilizo demais isso no consultório. Como é que chama? Os jogos? Jogos Bully. B-O-O-L-E. Tá bom. Depois você pesquisa aí, é muito bom. Muito bom você trabalhar a lógica. Você vai ampliar o olhar dos seus alunos, tanto para os menores quanto para os maiores, ok? Sim. E também tem uma coleção chamada Coleção Papa-Terra. Essa coleção Papa-Terra são 8 livros que utilizam muito esse recurso da lógica matemática. Tá? Aí você vai olhar, ok? Isso vai te ajudar bastante, tá? E se você ler aquele livro O Homem que Calculava, de Malbataan, você também vai ver que é muito interessante como esse professor de matemática mineiro dava aulas excelentes de matemática. Você já leu? Não, esse eu não conheço, não. Então, anota aí para você procurar depois, tá? Qual que é o nome? Malbataan, O Homem que Calculava. O Homem que Calculava. Tá bom? Ok, tá bom. O Homem que Calculava, Malbataan é o pseudônimo, tá? Ele se interessava demais, esse professor de matemática, por histórias lá do Oriente. Que legal. Então, quando ele foi escrever o livro dele, ele então tinha uma aluna que era de origem árabe, assim, né? O sobrenome dela era Taan. Aí ele, lendo muitas histórias, ele gostou desse nome e achou que combinava. Aí ele colocou Malbataan. Malbataan, que legal. Você vai gostar, tá? Tá bom. Ele utiliza muitas histórias assim. Tantos camelos saíram de tal lugar, passaram pelo oásis de não sei o quê. Ele adora esse tipo de histórias, tá? Então, olha só, Felipe. Estarão habilitados para as atividades da neuropsicopedagogia os profissionais pós-graduados em neuropsicologia clínica e ou institucional. Tem que ser uma especialização lato sensu, tá certo? De acordo com o recomendado no que refere ao capítulo 5, tá? Então, agora eu vou dar uma passadinha aqui, Felipe, para a gente poder entrar em outra coisa. Isso aqui é interessante, tá, Felipe? Coisas que você não pode fazer dentro do Código de Ética. Não utilizar o preço do seu serviço como forma de propaganda para sua exceção profissional. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Ele fala que, tipo, colocar aquele preço baixinho só para a pessoa... Não utilize de forma de propaganda. Então, assim, você dá um preço, certo? Para você ter mais cliente, ou então, justamente o contrário, você dá um preço absurdo, que está fora da linha de trabalho. Entendi, tá? entendi. Não fará previsão taxativa de resultado. Isso aqui, Felipe, vou até passar aqui assim. A coisa que os pais mais nos perguntam é: quanto tempo vai levar?
sabe, a intervenção. Celina, quanto tempo vai levar? Assim, um semestre? Aí, assim, nós não podemos prever nada. Entende, Felipe? Eu falo para os pais assim, não tenho bola de cristal. Não consigo enxergar nada lá dentro. Só aquela nevezinha caindo, assim, da bola de cristal. Fora isso, eu não tenho como dispor. Aí, assim, mas a gente vai pegando a prática, Felipe, e a gente vai entendendo, assim, quando a gente percebe o nível de dificuldade daquele paciente, a gente entende que o processo, sim, vai ser longo. Uma coisa não é a nível de um transtorno, mas sim de uma dificuldade, normalmente se resolve de uma forma mais rápida. Mas a gente nunca pode chegar e dizer assim, no fim do ano ele vai estar ótimo. Ok? Entendi. Você tem o caráter confidencial, né, Felipe? Assim, e já existe a revista, tá vendo, Felipe? Você pode até acessar, tá? É um espaço, assim, muito único aqui do Brasil, eu acho, para a gente poder ter acesso a essas publicações, tá? Ok. Felipe, então, agora a gente vai entrar nessa parte mais, assim, do trabalho, entende? Que o psicopedagogo pode fazer também, precisa dessa parte, e precisa também do neuropsicopedagogo. Você viu o vídeo que eu gravei com o professor Lafayette? Vi sim, assisti sim. Você assistiu o da anamnese? Assisti os dois. Então, o professor Lafayette, ele é professor, ele é psicólogo, né, professor aí da FUMEC, é uma pessoa, assim, que eu gosto demais, nós somos colegas de mestrado, e ele é sempre assim, aquela calma mesmo, tá? Eu nunca vi ele ser diferente, pode até ser que ele seja, mas eu mesmo nunca vi. Ele é aquela coisa assim, tranquila, sabe? E ele trabalha com idosos, eu acho que ele é bom para trabalhar com idosos, porque ele vai devagar no tempo do idoso, né? Então, Felipe, olha, anamnese, né? Eu adoro essa definição de anamnese. Eu sou uma pessoa, Felipe, que eu investigo muito a raiz das palavras. A grande parte das nossas palavras vem do latim ou vem do grego. Ou então, elas vêm de origem indígena, certo? Então, mas todas elas têm uma formação ou no grego, ou no latim, ou então de raiz indígena, certo? E eu adoro examinar essas coisas, porque quando a gente vai na origem da palavra, a gente entende perfeitamente o que aquela palavra quer dizer. Sim, sim. Entendeu? Pois é, então, assim, eu falo muito para os meus pacientes, vamos ver o que significa, vamos lá saber o que significa. E se tem, assim, uma origem, eu gosto muito das palavras de origem grega, porque elas têm, assim, como é que eu vou explicar? Elas têm, assim, elas são refinadas, sabe? Para explicar o que a gente está fazendo, entendeu? Mas tem outra palavra para isso, é porque agora eu não lembro e daí a gente não vai ficar aqui pensando. Então, por exemplo, anamnese vem do grego, uma palavra composta de duas palavras. Aná, que é trazer de novo, e mnesis, que é memória. Então, significa trazer a memória. Não é bonito isso? Acho lindo isso, né? Então, a anamnese tem como um dos seus principais objetivos rememorar fatos relacionados ao paciente e à doença, de modo a construir a história clínica com base na doença atual. Então, Felipe, uma boa anamnese, ela é muito importante para você construir a vida daquela pessoa com quem você vai trabalhar. Eu trabalho com criança e adolescente. Então, sempre antes de começar o atendimento com eles, eu faço uma anamnese com os pais. E eu tenho muitas perguntas que eu coloquei na aula, no módulo, as coisas que eu utilizo para fazer uma anamnese, sabe? E sempre no final da anamnese eu falo assim,
Bom, então eu já perguntei muita coisa, vocês já lembraram de muitas coisas, mas deve ter tido coisas importantes na vida dele que eu não perguntei. Vocês queriam falar alguma coisa a mais que vocês acham importante? Aí, normalmente, os pais falam assim, ah, não lembro. Aí eu falo para eles assim, ah, então você vai pensar e vai procurar ver coisas importantes na vida dele que possam nos ajudar. Tá? Essa construção da anamnese, ela é importantíssima para o início do seu trabalho. Tá? Então, olha só, na anamnese, você tem que ter uma investigação do histórico familiar, da gestação, como é que foi a termo, não foi a termo, foi parto normal, não foi parto normal, ela teve pressão alta, teve diabetes gestacional, teve internação, teve alguma outra coisa que foi importante. Então, essas coisas são muito importantes para a gente entender na gestação, na formação daquela criança. Aí, no nascimento, tudo que foi importante na vida do bebê, eu pergunto, tá? O primeiro ano de vida, então, é desenvolvimento neuropsicomotor, amamentação, qualidade do sono, engatinhou, andou, falou, controle dos esfíncteres. Aí eu pergunto tudo. Aí depois, ainda continuando, né? Comportamento e habilidades sociais, saúde atual, interior a queixa, cirurgia, internação, alergia, infecção recorrente, experiências escolares, desde quando ela foi a primeira vez para a escola até agora, quando ela está vindo. Então, essa parte, Felipe, peraí. Essa parte é muito importante. É a parte que você vai construir o esqueleto daquela criança. Entende? Você vai ter, assim... Ela não é um xerox, porque o xerox seria a cópia igual, né? Mas não é, porque nem sempre os pais falam a verdade, muitas vezes eles vêm com muito receio de contar fatos importantes. Mas eles também não lembram também, né? Dependendo se for... não lembram, não querem se expor, não querem dizer que não são bons pais, uma série de coisas. Então, a gente tem que ser muito delicado na anamnese para a gente poder recolher deles a maior quantidade de informações possíveis, tá? Então, é muito importante essa anamnese. Ela que vai te dizer assim, você vai fazer esse teste, esse teste, esse teste. Entendeu? Porque a anamnese vem com a queixa, né? Quando os pais chegam, eles foram indicados. E aí vai ter uma queixa. E aí, a partir dessa queixa da anamnese, é que você vai selecionar os testes que você vai usar. Tá bem? Sim. Mas na escola acontece a mesma coisa, Felipe. A coordenadora te chama e fala que os pais do fulano estiveram lá e eles reclamaram, foram falar do menino. Aí, normalmente, na escola, os professores não têm muito tempo, nem liberdade para conversar com os pais, então você recebe através da coordenação, né? Então, a coordenação tem que fazer uma boa anamnese para poder passar para você, para poder te ajudar. Sim. Ok? Normalmente, na anamnese, muitos pais choram, sabe? Você tem que esperar, tem que deixar chorar, tem que ter sempre um lencinho à mesa, entende? E deixar passar aquele tempo, porque ele está colocando para fora o sentimento, sabe? Então, isso tudo faz parte. Né? Você não pode chorar junto com o pai, porque depois... Muito embora, assim, Felipe, a gente ouve casos assim, que a gente pensa assim, ah, não, já ouvi de tudo. Mas não, Felipe, a gente nunca ouviu de tudo. Sempre vai ter alguma coisa. Então, Felipe, a avaliação neuropsicopedagógica, ela é muito semelhante à avaliação psicopedagógica, certo?
no código de ética do neuropsicopedagogo, não nos diz se ele pode utilizar testes psicológicos. Então, aí a gente tem que entrar para saber na sociedade quais são os tipos de testes permitidos pela associação. Tá bem? Uhum. Então, normalmente, você utiliza testes de leitura, de escrita, de aritmética e lógica, atenção e funções executivas, memória de aprendizagem, tanto a visual como a auditiva. Vou variar muito assim, Felipe. Por exemplo, se o menino está indo para uma alfabetização, o tipo de teste vai ser um. Se ele já está na alfabetização, o teste vai ser outro. Certo? O cuidado que você deve ter é que esses testes sejam sempre padronizados. A gente não deve tirar teste da internet. Tá, Felipe? A gente tem que procurar os testes ou na casa do psicólogo, do educador. A gente tem que procurar em lugares que são... tem a licença para poder comercializar os testes. Tem um único teste que eu acho que vale a pena, que a gente deve tirar da internet, é o que a gente chama de domínio público. Então, quando o teste é de domínio público, ele pode estar na internet. Mas aí você tem que pesquisar também. E esse único teste que é de domínio público, que eu gosto, é o SNAP 4, que é um checklist de questões de TDAH. Ele é um checklist, certo? Que você vai dar para o pai, você vai dar um outro para a mãe, para a avó, para o avô, para a professora, certo? Então, eles não podem conversar, nem podem dizer quais foram as suas respostas. Aí depois você faz o cruzamento dos dados dele, ok? Porque às vezes a mãe tem tendência a passar a mão na cabeça, então, quando tem uma pergunta lá, ela sempre suaviza, o pai é mais rigoroso, a professora é muito rigorosa, e diz, a avó é muito condescendente, a não ser que seja uma avó assim, né? Normalmente as avós são condescendentes também, né? Então, eu fiz o teste, né? Aí, Felipe, eu corrigi o teste, certo? E aí, aquele teste me deu indicações do caminho que eu devo trilhar com aquela criança, né? Então, eu vou examinar meus instrumentos de trabalho que eu tenho disponível, a sessão deve ser preparada antecipadamente, arquivo ou caderno onde anotará suas sessões e o progresso do paciente. Cada paciente deve ter tudo anotado para que você possa ver o seu andamento. O que eu faço com os meus pacientes? Cada paciente tem o seu caderno, tá? Tudo que eu faço com eles vai para aquele caderno. Todas as folhas utilizadas fora, todas as outras coisas que eu utilizo por fora, tudo fica anotado naquele caderno. Então, quando eu abro o caderno de atividades deles, aí eu tenho um crescente das atividades que eles têm. E quando eu percebo, assim, por exemplo, que ela precisa chegar num lugar que ela ainda não chegou, aí eu também deixo o recadinho escrito lá, fazer atividade tal, 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 sabe? Então, assim, eu tenho uma linha que não se perde. Isso é muito importante. E, assim, uma coisa que eu acho importante para você que é professor, Felipe, você pode até falar, Celina, tem dó, né? Eu já faço tanta coisa, ainda vou fazer mais isso. Mas uma coisa muito interessante que você pode fazer, Felipe, é você ter um caderno de anotações dos seus alunos. E a partir do momento que você vê o caderno deles, as respostas deles, as provas deles, você pode ir colocando as dificuldades e facilidades de seus alunos. E rever aquelas coisas. Se você não anota, você não dificilmente guarda, porque a vida é muito corrida.
entende? E aí você vai estar tendo, assim, a ideia do andar da sua turma, aluno por aluno. Aí você não fica bravo comigo, não, mas a tarefa não é tão grande se você começar a fazer devagar e colocando. Você pode até tirar uma foto da... Vocês não têm aquele negócio? Esqueci o nome. Quando eu era professora, a gente recebia todo dia, deixava na nossa sala a ficha de chamada. Uhum. Mas no meu tempo era um caderno, bem bacaninha. E a gente podia ali escrever no nome dos alunos, o que eles precisavam mais, tá? Eu estou pensando em fazer... Estou até montando hoje. Era tipo uma planilhazinha, sabe? No computador. Aí colocando, atividade tal, aluno fez, não fez. Aí, será que não fez, mas por que será que não fez? Qual o tipo de dificuldade? Aí tava pensando... Hoje em dia não tem caderninho, é planilha, né? Que aí já fica aqui no computador, estou lá na aula e já faz e já fica... Eu esqueço dessa planilha do Excel. Que aí já faz, assim, eles fazem um texto, assim. Examina bem quais são as variáveis que você vai analisar de cada atividade que você der, ok? E quando você perceber assim, Felipe, 50% da turma não entendeu. Eu não posso caminhar para frente com tanta gente sem entender, entende? Sim. Essa planilha tem que te ajudar a ver assim, nossa, eu preciso dar um jeito de rever esse assunto, porque a grande maioria da sala não aprendeu ainda. E a prova vai chegar, eles vão ter que fazer, então eu preciso pensar no que eu vou fazer para poder ajudar. Sim. Né? Vamos então caminhar aqui, né? Deixa eu ver. Então, Felipe, você fazer avaliação, né? Deixa eu ver. Agora aqui, por exemplo, se você está na escola, né? Você vai ver o ambiente escolar, ver como é que aquele aluno se comporta no recreio, na sala. Por exemplo, se ele apresenta algum transtorno, alguma síndrome, altas habilidades que causam prejuízo na aprendizagem escolar e social. Então, a intervenção vai cair aqui em cima. Por exemplo, as crianças que têm altas habilidades, Felipe, elas também sofrem, porque elas se sentem, assim, um estranho noninho naquela sala. Né? E a gente tem tendência a ignorá-los, porque eles são ótimos alunos, eles fazem as provas, tiram nota boa. É aquele aluno que o professor se sente realizado, né? Ai, ufa, entendeu? Né? Aí a gente se sente realizado. Mas eles também sofrem muito, porque eles acham muitas vezes que aquilo é muito fácil, sabe? E que eles não precisam estar ali. Então, uma coisa interessante para esses alunos é você ter uma caixa, assim, 2 caixas. A caixa para os meninos que têm altas habilidades, você vai colocar cheia de desafios. Ele acabou de fazer uma atividade, ele não vai ficar parado, ele vai pegar a caixa de desafios e vai trabalhar. A mesma coisa o que tem dificuldade. O que tem dificuldade quase não dá tempo de entrar na caixinha, porque normalmente eles acabam por último, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, isso aqui a gente até já conversou, né? Tudo tem que ser construído na necessidade da criança ou do adolescente, né? Isso eu já falei. Isso aqui é muito importante, viu, Felipe? Seja sempre organizado e eficiente, tá? Uma pessoa desorganizada, que não consegue pelo menos manter uma ordem mínima, ela tem muita dificuldade de passar as coisas também. Então, assim, os alunos percebem quando o professor planeja, quando o professor chega na aula com as coisas, sabe? Em vez de eles chegarem, assim, com tudo em cima da hora. Quando eu trabalhei no primário, no ensino fundamental, essa escola, ela seguia os moldes suíços.
Era muito boa, assim, a estratégia metodológica dela era muito boa, mas o professor penava, viu? Porque a gente tinha que entregar o planejamento de aula todos os dias, a coordenadora recebia o nosso plano para ver se estava bom. Né? E a gente tinha que colocar lá os exemplos, as histórias, tudo que a gente ia fazer. No começo, eu falava, gente, que coisa chata. Mas depois, Felipe, eu aprendi que aquilo era bom para mim. Que eu não ia chegar lá e ia pensar assim, deixa eu ver o que eu vou dar hoje. Entendeu? Não, eu chegava lá com plena certeza do que eu ia dar. Aí eu entrei nos moldes suíços da escola. Mas o negócio também que eu acho interessante, igual eu tinha planejado uma atividade lá para o 2º ano, eu acordei de manhã com uma ideia. Aí foi passando, na hora que eu cheguei lá na escola, me deu outra ideia. Aí chegou lá na hora da aula, eu falei, não, vou fazer de outro jeito. E acabou sendo melhor do que eu tinha pensado antes. Então, às vezes vai surgindo assim, ideia, a gente vai aprimorando, falando, mas se eu fizer desse outro jeito aqui, se eu melhorar um pouquinho aqui. Aí chegou na hora da aula, eu falei, não, vai ser assim, vai ser o melhor do que eu tinha pensado antes. Então, às vezes a gente vai tendo essas ideias assim, vai juntando também. Mas você teve esse melhor porque você teve uma cadeia de ideias antes. Né? Foi juntando, sim. Você foi juntando para poder chegar. Não foi assim, você chegou na aula e falou assim, vou fazer isso. Vou fazer assim. Não foi assim, né? Sim. E assim dificilmente funciona. Tá? Eu gostei muito dessa frase, Felipe. Eu não sei quem escreveu, pus até autor desconhecido, pode até ser que alguém conheça, né? Então, vocês estudaram como o cérebro funciona, né? Viram as partes do cérebro, viram como ele é maravilhoso, né? Mas só saber como o cérebro aprende não é suficiente para a realização da mágica do ensinar e do aprender. Não é. Né? Não é. Então, Felipe, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Felipe, era para eu terminar às 8h30, mas eu vou terminar 9h, porque a gente ficou ali naquela parte, ele ficou ajudando, né, Felipe? Eu não quero que você seja prejudicado, tá? Nem seus colegas. Então, Felipe, você pode ser um neuropsicopedagogo clínico, você pode ser escolar, e você pode ser... Não, são basicamente essas duas coisas, clínico e escolar, mas também pode trabalhar no hospital, tá? Que não deixa de ser uma instituição, sabe? Eu queria, assim, muito ter uma experiência hospitalar, sabe? Não sei se eu iria conseguir, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, então não sei se eu ia muito dar conta de conviver com as dificuldades, porque dentro do hospital, a psicopedagogia hoje é uma profissão, que é dividida assim, por exemplo, a criança que vai e passa uma parte do dia fazendo exame. Aí tem as atividades para ela. Aí tem a segunda parte, que é ficar mais tempo, por exemplo, ela passou por uma cirurgia até ela se reabilitar e poder sair. E ainda existe uma terceira, são aquelas crianças que ficam muito tempo no hospital, por exemplo, crianças que estão tratando de câncer. Então, tem toda uma programação diária para que esses meninos estejam sendo motivados, estudando, sabe, para não perder o conteúdo escolar. Isso já tem hospitais aqui no Brasil que fazem isso com bastante eficiência. Então, o contexto escolar, ele é diferente da clínica, certo? Porque a sua ideia lá é em relação aos alunos, tá? E você vai ter vários alunos, né? Então, a equipe técnica, você vai ter não só os alunos, como os professores. Deixa eu passar um pouco mais para cá. Ó, isso aqui é importante, ó.
analisar cada passo na observação da existência ou não de diagnóstico de transtornos e síndromes ou dificuldades de origem escolar, observação do histórico escolar de reprovações, se tiver, né? Utilizar a metodologia de projetos, de trabalhos, oficinas. Aí você vai construir aquilo que você acha que é importante, tá? Então, o que que acontece? Né? Ele utiliza questionário, escala, teste, para identificar alteração do desenvolvimento cognitivo e comportamental. Então, você pode ver habilidades visoperceptivas, construtivas, espaciais, raciocínio, uso da linguagem, memória, função executiva, como atenção e planejamento. Então, Felipe, a escola tem que te dar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para a escola pública, porque muitos pais não têm como procurar um profissional fora da escola para ajudar. Então, a escola pública deveria se cercar de trabalhar com o seu profissional e dar condições a ele de fazer as coisas, ter alguns testes para aplicar, como é que ele pode resolver, entendeu? Então, assim, a escola tem que ajudar mesmo a criar um ambiente para isso, certo? Certo. Então, Felipe, peraí. Você já ouviu falar no CID? Agora foi com uns textos que a gente leu que apareceu. Assim, então, existem dois, né? É o CID e o DSM, tá? Isso. Então, o CID, a gente não usa, mas é bom a gente ter, assim, acho que pode consultar na internet, que muitas vezes a gente recebe o laudo médico e está lá, CID tal, só bota o número. Você vai ter que procurar saber o que é, tá? Todo médico coloca o CID, tá bom? Todo laudo que sai para fazer alguma coisa tem que sair com esse CID, tá? Então, o que é o CID? O CID é Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Esse é um catálogo publicado pela OMS e tem por objetivo criar uma codificação de padrão para as doenças. Tá? Então, tem lá autismo, aí tem lá o padrão, e aí vai ter o CID, e você, quando recebe aquela criança, então, há uma suspeita que o médico colocou que ele é portador do espectro autista, tá? Agora, a gente usa mais, eu gosto de usar para poder pesquisar mais, né, ó, o código formado permite a identificação de todas as doenças conhecidas, bem como de sintomas, queixas de pacientes, aspectos fisiológicos anormais, dentre outros. E tem esse manual aqui. O DSM é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Ele foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria e ele está na 5ª edição. Ele descreve as características mais comuns dos principais sintomas dos diversos transtornos mentais. O DSM, ele é muito claro quando você vai ler um sintoma, porque ele é um manual de sintoma, certo? Então, ele vai te mostrar como que aquele transtorno, quais são os sintomas dele. Tá? Eles até fizeram no S5, eles fizeram uma revisão do TDAH, tá? E colocaram algumas outras especificações. Então, eu não sei de quanto em quanto tempo ele é revisto, corrigido e atualizado. Porque novas descobertas são feitas, né? Novos sintomas, novas coisas, tá? Então, ele é sempre atualizado, né? Eu acho muito interessante a gente ler, quando o médico manda lá um CID, aí você vai e procura no DSM-5 para você poder compreender melhor aquele sintoma. Tá? Então, o objetivo de um neuropsicopedagogo
dentro de uma escola é auxiliar no diagnóstico, porque aí você vai poder fazer esse diagnóstico, certo? Tornando mais preciso, visando melhor e mais eficaz tratamento e evitando erros e procedimentos desnecessários ao paciente. Mexer aqui. E quais são as atuações dele, né? Na educação infantil, muita atividade lúdica, nos meninos da educação infantil, no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Você vai desenvolver estratégias que utilizem a criatividade dos alunos aí de uma forma bem parceira com eles, jornal, jogral, rádio, arte, esporte. A gente deve ver o contexto, né, da escola. Por exemplo, o Felipe, eu sempre falo isso assim, gente, não pode avaliar o menino na hora do recreio, com a sala e a porta e a janela aberta, e aquela barulhada toda. Para a gente poder fazer uma avaliação, a gente tem que estar num lugar mais tranquilo, sabe, Felipe? Entendi. Eu acho interessante que muitas vezes a gente vai, principalmente assim, né, na escola pública, com muita falta de recurso algumas vezes, e os meninos, assim, mais problemáticos, os professores fazem assim, vai para a coordenação. Quando você chega na sala da coordenação, tem menino de pendurado no pé. E ela também não faz... Ela tem tanta coisa para fazer, além de ficar olhando os meninos, que os meninos, assim, falam, pô, abaixa a sala dela. Né? Então, ir para a sala da coordenação resolve alguma coisa? Não resolve. Porque se resolvesse, ela é mágica, né? Porque ela fica numa sala cheia de meninos de várias idades diferentes. Normalmente são os meninos, assim, muito levados, né? Então, ela fica lá. Um dia eu entrei na sala de uma coordenadora, assim, da escola que eu fiz o meu projeto de mestrado, e olha que isso já faz muito tempo. Quando eu olhei para a cara da coordenadora, eu olhei assim para ela e falei assim, nossa, coitadinha, está tão cansada, vou nem incomodar. Vou nem incomodar. Ela, Celina, você quer alguma coisa? Não quero nada, não. Tá tranquilo. Fica tranquila, depois a gente conversa. Porque era tanto menino na sala dela, gritando, jogando papel, jogando isso, jogando aquilo, ela tentando escrever, sabe? Eu falei, depois eu converso com ela, né? Os meninos derrubam a sala de aula, né? E derrubam na sala da coordenadora. Exatamente, né? Então, tudo tem que ser pensado, tá? O local, o tempo de duração, qual é o objetivo que você tem com aquela criança, as estratégias, os recursos didáticos, né? Avaliação. E pode ser, às vezes, professor, aplicado, tipo, no horário depois da aula, porque às vezes o aluno perde, né? A aula, tipo... Então, depois da aula é uma coisa que tem que ser combinado com os pais, né, Felipe? É que às vezes perder a aula também, né? Dependendo de quanto tempo for gastar. Você pode, claro, tudo tem que ser via coordenadora, diretora, tudo assinado, tudo muito aprovado, um terminho de consentimento livre, esclarecido por parte dos pais, que ele está ficando ali depois da aula para poder fazer uma avaliação, sabe? Eu acho que esse termo de consentimento livre e esclarecido é a melhor coisa que um profissional pode ter dentro da escola. Né? Porque você vai estar, o pai vai estar te dando licença para você poder ficar depois da aula. Então, se houver algum problema depois, o termo está lá com você assinado. Entende? Para evitar problema, né? Acho que tudo tem que ser muito bem claro e tudo muito bem comunicado, tá? Sim. Então, o objetivo, né, do trabalho de um neuropsicopedagogo, muito semelhante ao psicopedagogo,
deve ser construído para promover o crescimento cognitivo e na aquisição de habilidades e competências do aluno. Ele deve ter muito cuidado de que não seja apenas voltado para a execução de atividades, né? É importante lembrar que os objetivos não serão alcançados em um só dia, mas que será um processo. As estratégias que você vai fazer, né, depois da avaliação para trabalhar, né, o que você vai fazer da melhor forma que você tem. Aqui eu coloquei uma partezinha que eu acho isso aqui muito interessante, essa parte do Vygotsky, né, que diz assim que eu trabalho assim com meus pacientes, sabe? Eu sempre pego de onde eles sabem, do que ele consegue realizar sozinho, e um crescente com eles, continuo crescente. Não é porque ele não sabe, não aprendeu a ler e escrever ainda, se eu sei que ele já conhece algumas letras, que ele já é capaz de formar algumas sílabas, eu não tenho por que começar lá de trás de novo. Eu tenho que pegar da onde ele sabe, né? Reunião com os pais, Felipe, isso é muito importante. É difícil, muitas vezes, os pais pararem na escola, né? É difícil mesmo, eles trabalham muito, né? Uhum. E uma coisa muito importante, assim, que tanto o psicopedagogo quanto o neuropsicopedagogo, ele pode contribuir muito com os professores, ele pode trazer artigos para serem discutidos, ele pode ajudar no crescimento, passar informes para as professoras, sabe? Ser aquela pessoa que vai estar crescendo para que o ambiente escolar seja bom. Né? Marcar reuniões sempre interessantes, sabe? Assim, onde o professor vai ver, não, aquela reunião é muito importante, porque eu aprendo muita coisa lá sobre os meus alunos. Os professores, muitas vezes, não têm acesso a essas síndromes mais comuns na escola, os transtornos mais comuns, essa parte mais de genética, biológica, os professores têm muita dificuldade, porque eles não tiveram acesso. Não é nem porque eles não querem, é porque eles não tiveram acesso mesmo. Então, o papel do psicopedagogo e do neuropsicopedagogo é trazer essa gama de informação para elas. Basicamente, o trabalho é sobre a inclusão mesmo, né? Você tentar ajudar aquela criança para que ela não abandone a escola, né? Sim. Aí, Felipe, isso aqui, ela está toda lá no módulo, tá certo? Que são os fatores biológicos e dificuldades de aprendizagem dentro do contexto escolar. Aí, como eu coloquei no módulo, tá? Alguns dos transtornos mais comuns que você vai... Eu vou só dar uma passada neles, tá certo? Ok. Ó, então, a gente tem respiração oral, tá? Respiração oral é péssima. A criança, ela fica desatenta, a criança, ela má oclusão dentária, olheira, ela fica apática. Por quê? Respirar oralmente cansa, tá? Cansa, dá faringite e uma série de coisas que vai dificultar o aprendizado da criança. Parece tão simples, mas né? Está respirando pela boca, qual o problema? Muito problema, muito problema. Vai dar problema de oclusão, muito problema. Então, aqui, ó, olha só, quanta coisa, tá vendo, Felipe? Prejudica o sono, noites mal dormidas, aí dá uma fadiga diurna, falta de concentração, cansaço constante. E vai dar os problemas de aprendizagem, né? De atenção e ansiedade, de impaciência e agressividade. Então, assim, não é uma bobagem, tá? Até porque a respiração oral, a criança, ela deixa de fazer assim, ó, ela não respira assim, olhando para frente, ela faz assim, ó. E ela, então, começa a ter problema aqui, na cervical, ela não consegue enxergar o quadro como deveria, tem que investigar, né? Rinite alérgica, nossa, rinite é horrível, né? Eu não sei, assim. Meu filho tem rinite, meu marido tem rinite, é assim, triste.
Imagino. É muito ruim, né? Muito ruim, Felipe. Obesidade, né? Obesidade é triste, porque os colegas chamam mesmo de um monte de coisa. Né? Não é todo tempo que o professor está perto. Eu tive uma paciente uma vez que chamavam ela de baleia assassina. Ela era bem gordinha, mas ela não era muito gorda. Ela era uma gordinha, assim, né? E então os colegas, nossa, ela pediu para sair da escola, e eu acho que devia sair mesmo. Porque se os colegas não respeitavam, a escola não tomava nenhuma providência, então ela tinha que ir para um lugar onde ela fosse ser mais respeitada, certo? Sim. Essa síndrome de Prader-Willi é uma síndrome que ela não é muito comum, mas ela também não é incomum, certo? A criança é obesa, muito obesa, ela tem um retardo mental, ela tem uma baixa estatura e uma obesidade que pode levar a ser obesidade mórbida, tá? A criança, ela come porque é uma doença genética, né, ó, de origem genética, transmitido pelo pai no momento da concepção. E eu tive uma paciente com Prader-Willi. Era muito difícil trabalhar com ela, ela também era muito agressiva, ela batia muito nos meninos na sala de aula, os meninos morriam de medo quando ela chegava para brincar, os meninos saíam correndo, porque a brincadeira dela, assim, se ela fosse dar um tapinha, assim, o menino voava longe. Então, assim, eles tinham medo dela, né? E por conta disso, ela ficava muito agressiva, porque ela queria brincar. E os meninos não queriam brincar porque tinham medo de brincar com ela, né? Então, assim, ela comia desesperadamente. Então, assim, era uma alimentação, assim, compulsiva, né? E acaba, normalmente, né, eu não sei hoje em dia como é que está o tratamento, mas se passa para a obesidade mórbida, o tempo de vida também reduz bastante, né? Aí, deixa eu ver o que mais. Sintomas hormonais, as crises epiléticas. Vocês viram lá, né, Felipe? A gente estudou o caso do HM, né? Sim. É uma coisa muito constrangedora, muito difícil. A criança começa a se sentir mal, insegura de estar naquele ambiente, medo de ter crise, né? E o bullying que sempre acompanha todas essas coisas, tá, Felipe? Os distúrbios neurológicos, né? Dislexia, descalculia, desortografia, TDAH. Acabou. Eu achei que tinha colocado mais. Então, Felipe, é muita coisa para ter que fazer, né? Sim. Ai, Felipe, mas isso não deve desanimar, tá? A gente não começa fazendo tudo de uma vez, a gente vai um passinho de cada vez, tá? E a gente vai aprendendo à medida que a gente vai crescendo no trabalho, tá bom? Ver também as coisas na prática, discutindo, vendo assim. Isso mesmo. Ô, Felipe, alguma dúvida? Não, tranquilo. Bom, foi tranquilo? Foi tranquilo. Fiquei muito feliz de ver você de novo, viu? Contente de saber que você está aí já com estratégias e coisas com seus alunos. Faça mesmo, tá? E aí a gente vai encontrar daqui a 15 dias. Vai ser quando? Que dia que é próximo, professor? Acho que é dia 28 ou 29? É quinta-feira. Então, 29. Pronto. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, coloca lá no fórum, ou então no Tira Dúvidas. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Então tá, Obrigado, querido. professor. Tá, querido. Tchau, viu? Tchau. Valeu. Tchau.